Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Seja muito bem-vindo a mais um Fala Doutor. Quinta-feira é sempre o nosso encontro semanal. Ouvinte, já virou tradição na nossa semana, toda quinta, o encontro com o médico às 5 da tarde, né? Mas eu sei que tem pessoas que ainda não sabem. Então o que eu vou te pedir nesse programa, especialmente, manda aquela mensagem para quem precisa cuidar do coração, porque hoje o tema é esse. Doutor Francisco Rebouças, uma ótima tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, querido ouvinte. Boa tarde, Hélio. Então, hoje foi um tema que eu trouxe aqui, fiz questão de trazer de tamanha importância, né? E falamos muito a respeito de coração, né? Que o ouvinte sabe que o problema de coração é o problema que mais mata no mundo. É verdade. E hoje eu tenho uma convidada especial. Eu fiz questão de quando eu vi o trabalho dela com o envelhecimento das artérias, eu convidei ela de bate-pronto, trouxe aqui. Ela não veio até aqui, né? A gente conseguiu trazer ela aqui, a doutora Adriana Camargo. Ela é cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela atende no Instituto Raja Venkata, pesquisadora da UFG, mestre e tem um fellow no envelhecimento arterial. E é o que nós vamos falar aqui hoje, sobre o envelhecimento arterial. Você sabia, ouvinte, que as suas artérias podem ter uma idade diferente da sua idade cronológica? Então não saia daí. Já vou passar para o Hélio aqui, antes de passar para a nossa convidada de honra, a doutora Adriana. Doutora Hélio, é duas coisas que não falham: o boleto do banco que chega todo mês e a lista de amigos do doutor Hélio e doutor Francisco. Eu vou falar uma coisa, viu? Só convidado VIP. Boa tarde, doutor Hélio. Só convidado VIP e só tema quente. Só. Você vê, nos últimos programas nós trouxemos só convidados que abrilhantaram o programa. O programa da semana passada foi fantástico. Rapaz, melhor que o outro, é impressionante. E esse programa promete, né? Quem não se preocupa com o envelhecimento arterial? E o quanto isso pode repercutir na nossa saúde, né? Porque os nossos órgãos, todos eles são irrigados por artérias, por veias, né? E imagina, você tem um vaso que envelheceu antes da hora, isso vai afetar naquele órgão que está sofrendo o processo de isquemia, está faltando sangue para ele, né? Então, tudo isso interfere com o bom funcionamento geral do corpo. Em outras palavras, quem tem coração tem que ouvir esse programa. E não só coração, né? Esse envelhecimento da artéria tá intimamente relacionado com... O ouvinte vai saber. Já viu falar em AVC? Demais. AVC, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, tá tudo relacionado com a saúde das suas artérias. Que é das boas-vindas. E nem só de órgãos, porque vamos falar assim, de membros inferiores, né? Pessoas que claudicam, que andam com dificuldade, pessoas que têm, às vezes a pessoa está tratando um problema de hipertensão assim, e aí ela tem lá uma estenose de uma artéria causada por uma arteriosclerose por conta de um envelhecimento precoce. Então, assim, é algo que repercute no corpo de uma forma geral. Onde não passa vaso. Meu Deus, eu nem sabia que podia ter tudo isso. Vamos descobrir tudo isso hoje com a doutora Adriana Camargo Oliveira. Doutora Adriana, bem-vinda ao Fala Doutor. Fique à vontade no nosso meio. Vamos nesse programa juntos. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos meus queridos colegas e também cumprimentar os nossos queridos ouvintes e dizer que eu estou muito alegre em estar presente hoje aqui, trazendo essa informação de qualidade e ajudando vocês a cuidar do coração. Doutora Adriana, só para recordar aqui o ouvinte, todos os temas que a gente falou, sempre cita aqui, né, alimentação, exercício, e desses órgãos que a gente sempre cita, se tem um que nunca parou, desde o nascimento até a morte, é o coração, né? É o coração. Nunca vai parar, assim, até a morte não vai parar nenhum dia, né? Exato. Se Deus quiser. E para a gente começar, é interessante porque a semana passada nós trouxemos a doutora Renata, ela falou assim, a idade óssea. Nós avaliamos a idade óssea através de um exame da mão. No coração, como é que a gente vai avaliar a idade dos vasos? Tem alguma coisa que a gente faz para avaliar a idade de vasos? Sim, hoje em dia nós contamos, né, com um exame que ele se chama medida central da pressão arterial, associada à avaliação de rigidez arterial, né? Então, esse exame, ele pode ser feito dentro do próprio consultório do médico cardiologista. É um exame indolor, não invasivo. Para explicar como é que funciona esse procedimento, é um aparelho semelhante a um aparelho que nós utilizamos para poder aferir a pressão arterial. Daqueles aparelhos automáticos que a gente pode encontrar na farmácia, né? Só que é claro que esse aparelho, ele é muito mais moderno, dotado de uma pouco mais caro, com certeza. Né? Um pouquinho mais caro, né? Mas só para o ouvinte entender, né, o quanto que o procedimento desse exame não traz assim nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, né?
Então, o paciente vai colocar uma braçadeira, né, no braço, e aí vão ser realizadas no consultório 4 medidas da pressão arterial. A primeira medida é uma medida convencional para a gente avaliar como é que está essa pressão, e as outras 3 medidas que são realizadas, elas avaliam o que nós chamamos de pressão arterial central, que é aquela pressão vista lá na raiz da aorta. A aorta, para quem não conhece, é aquele vaso mais calibroso que sai do coração, que distribui todo o sangue ao longo, vai ramificando, né, para as pequenas artérias e vai distribuindo o sangue para os diversos órgãos e tecidos, né? É o que suporta maior fluxo de sangue. Isso. Então, com esse aparelho, nós conseguimos avaliar, então, o que nós chamamos de pressão central, que seria essa pressão dentro do coração, né, que ela é mais fidedigna, mais real do que essa pressão arterial que nós medimos no braço. E avaliamos também o grau de rigidez do vaso, que é exatamente o que vai contar para nós como que está o grau de envelhecimento dos vasos. Aí eu já tenho que fazer uma pergunta. Esse envelhecimento tem como ser acelerado? Tem sim. Então, era isso que eu queria começar explicando também, para o ouvinte poder entender. O que é o envelhecimento? Né? Isso, ninguém está entendendo, é o envelhecimento, né? Isso. Então, vamos trazer primeiro esse conceito, né? Então, nós temos o envelhecimento cronológico, que é aquele que a gente conta desde o dia do nosso nascimento. Então, é a nossa idade, né? E nós temos o chamado envelhecimento biológico. Esse envelhecimento biológico, ele está relacionado com o declínio das funções, né? Então, da fisiologia do nosso organismo, o funcionamento dos órgãos e sistemas. Então, o envelhecimento biológico, ele pode ser avaliado em diversos órgãos. Quando nós falamos do envelhecimento arterial, ele é um tipo, né, de envelhecimento biológico. E o exame, então, como eu falei anteriormente, que mede o grau de envelhecimento das artérias, é o grau de rigidez arterial. Traduzindo aqui para o ouvinte, é o quanto que a artéria está endurecida. Por que eu vou dizer desse endurecimento arterial? Explicando aqui um pouquinho como que ocorre esse envelhecimento. Então, ao longo dos anos, nós somos expostos, além da nossa genética, né, que determina a forma como as nossas artérias vão envelhecer ao longo do tempo, a diversos fatores de risco. Então, nós somos expostos, né, ao sedentarismo, à alimentação muito industrializada, com excesso de sal, de gorduras, as pessoas que fumam, né, que estão expostas ao risco do tabagismo. As pessoas também já têm essa predeterminação desde o nascimento, para você ver o tanto que isso é um fator genético aí, né? Não é nem genético, assim, o que a mãe, quando estava gestante, como que essa mãe cuidou da vida dela durante a gestação, já determina essa programação do envelhecimento das artérias para aquele feto que está ali. Que poder que as mães têm de determinar a vida do filho. Para você ver o tanto que isso é importante, né? Então, qualidade do sono, o estresse emocional, então tudo isso, ele vai modulando esse envelhecimento das artérias ao longo do tempo. Né? Então, quando nós somos expostos a esses fatores estressores, o que vai acontecer na parede dessa artéria? A nossa artéria, ela tem uma camada elástica, né? Que, assim, falando da aorta, que é o nosso principal representante do envelhecimento arterial, ela tem essa camada elástica exatamente porque o coração, ele tá ali bombeando, né? Então, ele bombeia lá 100 batimentos por minuto, 60 batimentos por minuto, e isso vai gerando um estresse na parede do próprio vaso da aorta. Então, ela precisa ter uma certa elasticidade para suportar, amortecer toda essa força, né, que o coração vai fazendo. Então, quando nós envelhecemos, o que acontece? A artéria, ela vai perdendo essa elasticidade. As fibras de elastina, elas vão sendo quebradas e vão sendo substituídas pelo colágeno. E, além disso, também ocorre uma calcificação dessas artérias. Por isso que, às vezes, quando a gente faz uma radiografia de tórax ou mesmo um ecocardiograma, a gente vê lá a artéria dilatada, calcificada. Isso já é uma característica de uma artéria velha. Entendi. E aí, a pessoa que... ela vai, provavelmente, a chance dela ter um problema e um óbito é muito maior que quem está com essa artéria envelhecida. Para o ouvinte entender, pensa assim, tudo... Às vezes a sua idade, um exemplo de pele. Uma pessoa que não cuidou da pele ao longo da vida, tomou sol, não usou protetor, não usou, fumou, ela pode chegar com 50 anos, 2 pessoas diferentes, uma que cuidou, uma que não cuidou.
completamente diferente. A pele daquela pessoa muito mais envelhecida do que a outra. Qual que é a consequência? Não volta mais. Ela pode tentar maquiar, mas não volta mais. Ela vai ter um risco de câncer maior, ela vai ter uma estética pior. Só que o risco de vida dessa pessoa não está tão... Com exceções de algum câncer, que normalmente de pele, esses de exposição solar não são tão agressivos. A pele não é tão decisiva não vai assim. diferenciar. Quando se fala de artéria, chegou... Você está aí, muito bem, você está com 40 anos, suas artérias estão de 60. Eita. É o que vai definir grande parte da mortalidade do mundo. O que mais mata no mundo hoje, morte violenta e eventos cardiovasculares. Isso é um perigo. Então, se tem alguém que tem que, no seu corpo, falando de órgãos, que tem que estar juvenil, seriam suas artérias. Tá certo ou errado? O Guilherme falou aqui em off que ele não quer nem fazer o teste. Nossa, que ele dá tem medo até de um fazer medo. o teste e sair de lá prostrado. Ó, vou falar uma coisa, Vi, tem coisa que a gente fica com medo até de ver, né? Esse aí é um teste que eu não gostaria de fazer. Só uma pergunta, porque todo mundo fala que margarina entope veia do coração, né? Eu como às vezes uns pit dogs aqui em Goiânia que... Ixi, ó, pit dog embora. Sinceramente, eu acho que eu perdi uns 10 anos de idade de sanguíneo. Meus vasos tá tudo de 60 anos, né? Eu sou um garoto tão jovem pra isso. Mas eu fico pensando, quem come esse tipo de gordura, que é o óleo hidrogenado e outras coisas, envelhece mais rápido ou é só entupir a veia que é o problema? Sim, com certeza, né? Então, assim, o excesso das gorduras, tanto hidrogenadas quanto o excesso de gordura saturadas, elas contribuem, né, como um fator de risco para acelerar esse envelhecimento arterial. Por isso que a gente sempre tem que preferir, né, as gorduras mais saudáveis, que são as gorduras insaturadas. Onde elas são encontradas? No azeite, né? Então, o azeite, ele é um bom exemplo de uma gordura que faz bem para o coração. Um abacatinho. Abacate, abacate. As castanhas, né? O problema do abacate é só o açúcar que a gente mistura, né? O mel. Não, eu vou usar mel, não vou usar açúcar. Aí coloca 2 litros de mel. Adiantou nada, né? Então assim, pro ouvinte que tá nos acompanhando agora, as artérias, elas envelhecem, né? Existem alguns fatores que predispõem elas a envelhecer. Você falou aí sobre tabagismo, obesidade, sedentarismo. São os mesmos fatores que protegem o seu coração, que protegem o seu corpo com relação ao diabetes. São aqueles fatores que a gente sempre tem falado, que melhora a sua produção hormonal. São fatores gerais de saúde. Existe algum tipo de alimento que pode proteger, que pode retardar esse envelhecimento arterial? Existe alguma coisa que a gente pode fazer de forma natural, além da atividade física e dos bons hábitos? Boa. Sim, né, o azeite é um exemplo, né, que eu citei, porque ele é uma gordura insaturada, então ele também atua protegendo o coração. Além disso, nós também podemos consumir o que nós chamamos de alimentos que têm potenciais antioxidantes, né? Hoje em dia a gente sabe que os alimentos antioxidantes, eles diminuem o processo inflamatório. Olha aí. Porque até, assim, a origem, quando a gente vai falar lá do surgimento, que diminui a elasticidade da artéria, a origem desse processo se inicia no processo de inflamação Era onde eu queria chegar, porque na verdade a artéria envelhece porque ela inflama e ali ela abre um contato, e nesse contato é que chega as células de colágeno e chega ali até a própria gordura e calcifica ali. Nós falamos tanto, o Francisco cansa de falar que, olha, o gordo, o obeso, ele é inflamado. Isso. O cara que é diabético, ele é inflamado. A pessoa que come muito açúcar, aqui, meu amigo Guilherme, inflamadíssimo. Inflamado. Um cara inflamado assim. Você viu, eu saí da nutricionista agora há pouco. Quando nós estamos falando de inflamado, nós não estamos falando daquelas pessoas populares. Não inflamado. Não é no bom sentido nenhum, né? No sentido ruim da inflamação. Eu fui na nutricionista agora há pouco, né? E aí ela falou assim, olha, tem alguns alimentos aqui que são inflamatórios. Então, ela citou vários. Aí tirou leite, eu sei que tem os defensores do leite, mas ela falou sobre vários alimentos que causam inflamação. Por isso que eu tô falando pra ela. Por quê? A gênese do processo acaba sendo um processo inflamatório. E os alimentos ultraprocessados, eles são pró-inflamatórios. Então, assim, as gorduras, o azeite legal, tal, mas quando se fala em população mundial, quando se fala assim no que engordou o mundo, quando se fala assim peso de resultado, entre as gorduras e os carboidratos ultraprocessados, os carboidratos ultraprocessados estão lá na frente. Então, assim, as pessoas têm mais medo da gordura, Guilherme, do que dos processados.
Então, assim, eu não vou comer, vou evitar a gordura, não gosto de fritura, eu não tô estimulando. Mas essas mesmas pessoas que às vezes evitam muita gordura, aceita muito o carboidrato, a farinha fina, o carboidrato processado, as bolachinhas, que às vezes, além do carboidrato ultraprocessado, ela tem uma gordura ruim. Então, tem que colocar o devido peso. O carboidrato ultraprocessado, ele é pró-inflamatório, ele é pró-obesidade e ele é pró-envelhecimento da artéria também, né? E como? Sim, com certeza. Então, falando um pouquinho, né, só pra gente não deixar o ouvinte sem essa informação, quais são os alimentos, né, que são antioxidantes que você pode colocar na sua dieta para melhorar, então, Ótimo. esse envelhecimento arterial? São alimentos, então, ricos em antocianinas, que são potenciais antioxidantes. Aí, alguns exemplos são as frutas vermelhas. Então, a gente tem morango, framboesa, entra aí também o açaí que a gente tem aqui, Olha aí. jabuticaba, então são alimentos que são antioxidantes. E nós temos uma outra substância que também é antioxidante, que é o resveratrol, que ele está presente na uva. Por isso que eu gosto de um vinzinho. Isso. Resveratrol. Então ele está presente também no vinho e no suco de uva, né? Naquele tinto, Na né? cerveja, Mas não. aí, nesse caso do vinho, a gente tem que Não? também lembrar que o álcool em excesso faz mal também para o coração. Não, se falar que tem Então, resveratrol tudo tem na que ser cerveja, com equilíbrio e acabou. A audiência moderação. da vinha começa a perder a linha, né? Perde a linha. É E uma tacinha, né, doutor? E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que também contribui para a piora desse envelhecimento, até porque leva a um aumento da pressão arterial, é o sal. O sal, né? olha. Então, nós também temos que ter um controle, né, do consumo do sal. E o sal, às vezes, ele vem escondido em diversos alimentos, como o Francisco falou, nos ultraprocessados, né, que tem uma adição muito grande de Tudo sal. que é conservante. Temperos prontos, né? Então, o uso de molhos prontos, aqueles molhos industrializados, né? Então, isso também contém muito sal. Tem um cálculo interessante. Uma vez eu fiz e fiquei chocado. A pessoa coloca a quantidade de sódio que você deve consumir por dia, né? Que está ali em torno de 5 gramas a 10 gramas no máximo de sal. E aí, se você pegar uma salsicha processada ali, você vai ver que ela tem quase a quantidade de um dia inteiro. Aí você fica se perguntando, se uma salsicha tem a quantidade do dia inteiro, Tô quanto perdido. que a gente extrapola todos os dias? Todos os dias, né? Doutor, agora assim, pra gente ajudar o ouvinte, a gente falou da importância de ter uma boa idade das artérias, né? Então, você falou o método que faz, mas normalmente eu sempre me coloco no lugar do ouvinte lá. Quem são as pessoas que falam assim, não, eu preciso avaliar a idade das minhas artérias e qual que é o benefício disso? Certo. De maneira prática. Tem uma idade certa para Então, assim, isso. olha, Certo, né? vou comentar isso que é muito interessante. Então, para você ter uma ideia, o envelhecimento das artérias, ele se inicia a partir dos 30 anos de idade. Pelo próprio estresse dos batimentos que o coração já vai causando ali na parede desse vaso. E como você mesmo comentou, esse envelhecimento ele pode ser então acelerado, que é o que nós buscamos identificar nesse exame, que são os pacientes que têm o envelhecimento vascular acelerado, né? E então, para poder estar ajudando eles a fazer o tratamento adequado para acontecer essa remissão. Então, para quais pacientes esse exame seria indicado? Hoje, os estudos mostram que tem benefício para diversos grupos diferentes de pacientes. Dentre eles, os pacientes que têm hipertensão arterial, principalmente naqueles onde a gente tem uma dificuldade no controle da pressão. Vou citar um exemplo bem interessante. Às vezes o paciente está tomando a medicação da pressão e fala assim, meu medicamento parou de fazer efeito. Entendi. Mas o medicamento, ele não para de fazer efeito. É a artéria do Que paciente que enrijeceu um pouco envelhece, fica mais dura. Então, quanto mais dura a artéria, mais pressão alta o paciente tem, mais difícil fica o controle da pressão. Né? Então, esse é uma situação. Outra situação são em pacientes pré-hipertensos, naquele paciente que vem ali, né, em cima do muro, se tá ou não está hipertenso, tem benefício, porque quando a gente verifica que esse paciente já tem um envelhecimento dos vasos, Sou eu. a gente já pode iniciar um tratamento medicamentoso para esse paciente. Você, como dizer, já está precisando, doutor Francisco? Não, a minha pressão é no limite superior da normalidade. A cardiologia vai puxar minha orelha. Isso não existe. Limite superior da normalidade. Eu sei que não existe, mas às vezes eu meço ela assim, ela tá um pouquinho alta, mas assim, normalmente eu tomo um café, faço. Sério, desculpa. Subiu o lance de escada, Acabou. tal. Eu tô com
com 40, doutora, mas eu vou lá. Acabando as férias, eu vou lá. Doutora Eli, a pressão tá boa? Ah, minha pressão. Ele não mede. Rapaz, sou jovem, minha pressão aí, ó. Tá vendo quem que é o cara? Pois é, tá falando sempre que é o decano aqui, né? A idade cronológica dele é de 40, mas a idade arterial dele é 60. A diferença é que eu sou sincero. Ele não tá medindo, né, doutor Francisco? Pode pegar ali o aparelho agora, rapaz. Aqui não altera, não. Vamos fazer... Ô, doutora... Aí, só completando ainda, só pra gente finalizar esse assunto, aí além de pacientes hipertensos, para quem não tem hipertensão arterial, mas tem história na família, tem benefício. E o principal benefício que a gente vê realmente em estudos científicos é a avaliação do risco cardiovascular. Isso é muito importante. Uhum. O que é a avaliação do risco cardiovascular? Hoje, quando você vai numa consulta com o cardiologista, você tem que sair desta consulta sabendo qual que é o seu risco cardiovascular. Todos existem. Todos têm, porque isso é o que é um cálculo que nós fazemos. Nós temos o que nós chamamos de calculadoras médicas, que são os scores. E essa calculadora médica, ela inclui, então, assim, a pressão do paciente, se ele fuma, se ele não fuma, o nível do colesterol, e ela vai dar o risco cardiovascular, que pode ser baixo, moderado ou alto. O que significa isso? Significa o risco do paciente ter eventos cardiovasculares. O que é um evento cardiovascular? Ter infarto, ter AVC, que é o derrame, ter insuficiência cardíaca, que é a doença do coração inchado e fraco, e morrer por causas cardíacas nos próximos 10 anos. Então, ele tem que sair de lá com essa informação. Doutora, qual que é o seu risco? E aí, esse exame, ele auxilia, porque quando ele está alterado, vamos supor que você foi lá e o cardiologista falou que seu risco era moderado. Só que se o seu exame está alterado, seu risco não é moderado, seu risco é alto. Já muda o risco. Ele muda o risco, ele tem a capacidade de mudar o risco. Isso. Então, para o nosso ouvinte lá, e eu aproveitando, você fala o seu Instagram e o telefone de contato lá para o pessoal que quiser marcar com você. Então, a avaliação cardiológica vai definir a avaliação da idade das artérias. E para o nosso ouvinte lá, qual que é a rotina? A gente sabe que não existe, a gente falou sobre isso aqui, mas só porque às vezes tinha um ouvinte que não estava no programa que nós falamos sobre doenças do coração. Qual que é a idade salutar para uma pessoa que não tem história de doenças cardiovasculares nos parentes próximos, procurar um cardiologista, e daquelas que têm eventos na família, qual que seria uma boa idade? A gente sabe que não há consenso, mas qual que é a sua orientação, doutora? Bom, então, partindo do princípio que eu falei, que a partir dos 30 anos nós já temos esse início de envelhecimento da idade das artérias, a partir dessa idade, para a gente ir avaliando o risco cardiovascular do paciente adoecer, então, das doenças do coração, já é uma boa idade, né? Para já primeira avaliação do cardiologista. Quem quiser ir antes, pode também. Se tiver fator de risco, eu creio que um diabetes, uma obesidade, história familiar, aí você tem que ficar mais atento. Pessoal, isso, assim, é muito importante a gente falar, de vez em quando a gente vê algumas pessoas falam, nossa, infartou com 40 anos, infartou como ele tinha fator de risco e tal. A pessoa precisa entender que o infarto não foi do nada, né, doutora? Não foi. Então, esse infarto com 40 anos, numa avaliação com 5 anos anterior, poderia ter avaliado, estratificado o risco, e eu acho que a idade não volta atrás, né? Igual a idade de tudo. Mas você consegue desacelerar o envelhecimento. É da mesma forma isso, doutora? Isso, nós entramos no processo que a gente chama de remissão, né, que seria o controle, né, do envelhecimento arterial. Mas nós conseguimos, sim, reduzir a idade dos vasos sanguíneos. É possível. Faz o tratamento adequado. Olha aí. É possível melhorar. Tem esperança para nós. Que é isso? Você faz uma cirurgia plástica e fica parecendo até que tá com 30. Pois não é possível que não vamos restaurar esses vasos sanguíneos tudo. Legal. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta porque parece óbvio, mas para muita gente não é. Quando a gente diz fumantes, os consumidores dos vapes, esses cigarros eletrônicos, estão dentro dessa classificação, né? É bom dizer, porque assim, hoje em dia a pessoa ela fala, não, eu não fumo, eu só uso vape. Eu gosto de dizer o seguinte, os fumadores de pendrive, eles têm todos os malefícios do cigarro tradicional e tem alguns a mais, que acelerado outros problemas que o cigarro tradicional demorava para fazer. Então tem tudo de ruim do antigo e mais um pouquinho. Então, atenção, você que acha que o pendrive não mata, hein? Vamos pro próximo bloco, rápido intervalo aqui no Fala Doutor. Inclusive, já dizer, o Instagram da doutora Adriana, ela pode divulgar aqui pro pessoal já ir mandando pergunta, quem tiver dúvida, né, doutora? Claro, com certeza. Eu estou à disposição no Instagram
e até mesmo também, né, no contato de WhatsApp, para poder responder às dúvidas, pode encaminhar para a secretária, que ela também me passa essas dúvidas e eu faço questão de responder a cada um deles. Bom, o meu Instagram é o @Adriana Camargo, cardiologista, e o telefone para contato é o WhatsApp 62 999697879. 999-697879, é isso, né? Isso. Muito bem, ouvinte. Então, ó, anotou o WhatsApp aí, manda a pergunta que você tiver durante o programa, ou até mesmo para saber da doutora, depois que você ouvir alguma coisa que parece com o seu caso. Na volta, eu vou mostrar um site que se chama Cardiômetro. Ele mostra quantas pessoas morrem por coração por dia. E é em tempo real. Eles vão acrescentando essas mortes para ver quantas vezes uma pessoa sofre infarto no Brasil num dia só. São mais de 1.100 mortes por dia, a média. Pra gente ver como o coração é uma coisa séria e geralmente são problemas aí também cardiovasculares. Tá tudo ligado, né? É isso aí. Rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, fala doutor. O melhor da doutora Adriana, que está aqui. Por que é tão grave as doenças do coração? São tão graves, né? As doenças do coração. Dr. Hélio, Dr. Francisco fazem boas perguntas e uma das perguntas do Dr. Hélio foi exatamente essa. Tem gente que tem veia mais velha, a artéria, que tem mais idade do que cronologicamente a sua idade. Exemplo, eu sou um rapaz jovem, mas eu sinto que se eu faço um exame desse, eu vou ter uma idade elevada aí, hein? Não, o homem vai ali fora, volta 2 minutos e já tá com a... Já bufando já. Certamente tá faltando fluxo de sangue. Eu vou falar, o meu coração tá um motorzinho daqueles que a gente compra de pescaria 2 tempos. Não tá aguentando o peso do barco. Vamos ver se isso é pra valer. Mas a doutora falou aqui brilhantemente maneiras de rejuvenescer todos os vasos sanguíneos. Vamos começar então fazendo essa pergunta, né? Qual a maneira mais prática de rejuvenescer e principalmente por que as doenças das veias são tão cruciais, por que elas matam tão de repente, como em alguns jovens. Tá caminhando no parque, você sabe fulano? Morreu. Morreu? Pois é, infarto fulminante. Coisa estranha, né? Sim. Bom, então... Porque você falou do alimento, né? Sim. O que mais que a gente tem que poderia ajudar a retardar. Então, E outra coisa, nós não falamos sobre as consequências, porque qual é a consequência de um vaso envelhecido? O que ele pode levar de prejuízo para um indivíduo? Né? Eu acho que é uma pergunta importante. Isso é muito importante pontuar. Bom, então, as pessoas que têm os vasos, as artérias, mais velhas, o que pode acontecer com elas? Elas têm um risco maior de ter as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, o acidente vascular encefálico, conhecido como derrame, a insuficiência cardíaca, que é popularmente conhecida como a doença do coração inchado e fraco. Hoje também nós temos estudos mostrando que o envelhecimento arterial precoce acelerado, ele também está associado ao maior risco de doenças renais, como a doença renal crônica, aqueles pacientes que precisam fazer hemodiálise, demências, doença de Alzheimer. Então, quanto mais velhas as artérias, maior o risco também de se desenvolver essas doenças, aumenta o risco de se desenvolver hipertensão arterial. Pacientes diabéticos, que foi um grupo que eu também gostaria de comentar, também tem um envelhecimento arterial acelerado. Isso. Então, nesse grupo de pacientes também é muito importante fazer esse exame. Então, pessoal, quem tem envelhecimento precoce das artérias morre mais cedo. Ponto final. Simples assim. O risco de morte por algum evento cardiovascular vai ser muito maior. Então você precisa se cuidar. Então esse método, que é um novo método, a gente estava conversando sobre a tecnologia e a doutora falando aqui, parece que não usa tanta tecnologia em aparelhagem, mas a tecnologia da ciência, né, o ganho da ciência, faz com que a pessoa faça o diagnóstico, faça uma prevenção, faça uma remissão de alguns fatores, fazendo com que ela viva mais. O que a medicina busca é que as pessoas vivam mais e vivam com mais qualidade de vida. Então, assim, nem sempre o médico consegue, os tratamentos, os médicos, os cientistas, conseguem fazer as pessoas viverem mais. Nesse caso, a gente dá conforto, viver com mais qualidade de vida. Mas nós estamos falando aqui as duas coisas, mas prioritariamente falando, expectativa de vida. Então, muito se fala em anti-age, aquelas coisas, e nós estamos falando aqui uma terapia anti-age, que é o quê? A prevenção. O diagnóstico precoce de um envelhecimento arterial pode salvar a sua vida. Então, você faz o diagnóstico,
Bom, preciso me cuidar. Se cuida, você vai colher daqui 10 anos o benefício que você está plantando aqui agora. Mudou de vida, restaurou, ajustou, acompanhou, em vez de infartar com 40, você não vai infartar. Isso é maravilhoso. Eu vou até aproveitar para mandar um super abraço pro Ronald. O Ronald, ele é um sucesso lá na Academia Flex. Ele tem 89 anos. É um fenômeno. Das 6 horas da manhã, tá lá fazendo musculação e o povo é fã dele, porque você vê um velhão no meio da academia e você fala, rapaz, alguma coisa ele tem de diferente. E a doutora estava até comentando aqui, Guilherme, capaz que ele tem as artérias... Exatamente. O contrário, ele é muito verdadeiro. Então, a pessoa que tem uma idade arterial mais jovem, o risco de evento cardiovascular é muito mais baixo que a população. Olha que legal. Já o Andrezinho reclamou que ele cruza o campo. O Andrezinho ele tá atrás da câmera aqui. Ele cruza o campo, na hora que ele volta, ele já não dá conta mais. Eu fiquei chocado com o depoimento do André. E aqui ela citou aí coisas relacionadas a grandes vasos, né? Ela falou sobre AVC, falou sobre infarto, falou sobre problemas renais, né? Mas isso ainda tem a microcirculação que também acaba sendo afetada, porque para chegar na microcirculação tem que passar pelos vasos, e tem né? microcirculação, doutor? Até nos genitais, né? Às vezes o cara tem ali a minha área lá. Ela não é tão grande, mas ela pode ser mais importante pro cara às vezes. Não, tô falando sério. A sua área, o pessoal não para pra pensar só quando dá errado. Porque a disfunção erétil, ela tem origem na onde? A maior parte delas, não, a grande parte, tirando as hormonais e as neurogênicas, né? Elas são vasculares. E isso vem do envelhecimento vascular. E a gente vê isso muito na pessoa que tem lá um diabetes, você vê isso muito numa pessoa que tem uma dislipidemia, num tabagista. E provavelmente, se você ir lá e fizer a idade vascular desse cabra, o cara vai ter uma idade vascular muito avançada, talvez um jovem, né? Tá aí com a idade vascular avançada. E o Guilherme perguntou, a gente cortou a pergunta dele no meio, nós tínhamos falado sobre o alimento, né? E ele queria saber o que mais que tinha... Né? Um amigo meu perguntou, sabe, doutor? Perguntou o que mais que a gente podia fazer para evitar esse envelhecimento, além dos alimentos. Existem remédios que melhoram isso? Existem alguma outra medida que pode, de alguma forma, reverter, não reverte, mas estabilizar? Remissão. Claro, com certeza. Antes da gente entrar nessa questão dos medicamentos, tem muito que a gente pode fazer para melhorar o envelhecimento vascular com simples medidas que nós podemos adotar no nosso dia a dia. Uma delas que é muito importante, eu gostaria de pontuar aqui, é a prática do exercício físico. Então, assim, é muito importante que se faça pelo menos 150 minutos, né, semanais, de exercício físico por semana, porque isso salva vidas e ajuda e muito a reduzir o risco de morte e de doenças do coração. Então, para você que vem ali, né, adiando fazer uma academia, uma caminhada, né? Meu amigo. Vamos aproveitar. Falamos nesse programa aqui, ó. Você que está acompanhando no YouTube, sabe qual é o problema? Que fala a importância do exercício físico. E falamos, exercício físico salva vidas. Você sabe qual é o problema de apresentar o Fala Doutor? É que não tem jeito de você fugir, tá entendendo? Você ouve as verdades aqui, ao vivo. Ao vivo, tete a tete. Tá certíssimo. Não, mas o Guilherme agora tá fazendo atividade física. Ele comprou um patinete motorizado. Não, ali é um... Não, o que é isso? Acaba a bateria, tem que empurrar, entendeu? Aí é que o exercício começa. Mas tá marcado, viu, Weber? Um abraço. A gente vai fazer uma pedalada sexta-feira. Vou acordar... Cuidado, que você infarta. Você não tá preparado. Não é, doutora? Ele não tá... Não, se eu for morrer no meio, eu chamo o Uber, né? Que é daqui até Santo... Como é que é o nome? O problema de Santo Antônio é o pastelzinho na chegada. Vai que aí queima toda a pedalada, vai tudo embora no caldo de cana. Mas, doutora, voltando pro importante, o pessoal quer sempre a fórmula mágica, a gente sabe que não existe. Mas sempre tem aquele povo que acredita em umas teorias, né? Então, anti-age, aquela coisa. Tem um povo mergulhando em banheira de gelo. E dizem que esse negócio de mergulhar em banheira de gelo é fenomenal. E a pergunta que eu faço é a seguinte: para os vasos, tem alguma coisa? Porque vai contrair os vasos ali, né? O máximo que vai acontecer é você ficar gelado um tempinho. Não. Hipotermia, se você não cuidar. E depois volta ao normal. Para banheira de gelo ainda, assim, infelizmente a gente ainda não tem esse benefício, né, comprovado. Então a gente tem benefício do exercício físico, parar de fumar, né, porque o tabagismo é algo, cigarro, né, o mesmo cigarro eletrônico que a gente estava comentando, é algo que envelhece muito os vasos. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né, isso também influencia muito, excesso de gordura, açúcar, o sal.
né? A obesidade, então é preciso diminuir a cintura abdominal. O doutor Francisco sabe muito bem sobre isso. O doutor né? Francisco sabe muito bem sobre isso. E aí eu vou fazer a pergunta que ninguém fez. Ele até diminuiu a dele, você não percebeu, não? Eu vi, Deve estar tá com bem. 108, O que aconteceu, 109, doutor? Que é isso? Eu fiz o que todo mundo sofre para fazer, né? Restrição calórica e atividade física, né? Eu não cheguei, vou diminuir mais 10. Não tô tão acima ainda, mas 10 centímetros? 10 quilos. É, Eu não tô amigo. medindo a minha cintura. Minha cintura tá legal, não tá assim, não. Ó, tem uma... Tá menor que a língua do doutorado. Não, aí foi invertida boa. Tem uma paciente do Dr. Francisco que gastou 10.800 nas injeções, se precisar também, né? Não, eu tô vendo, mas eu vou usar ela de maneira estratégica. Ela perdeu só 10.800, viu? Quando você perdeu, não, eu perdi 10.800. Só o dinheiro. E aí, falando sobre as medicações, não existe uma medicação ainda estudada, comprovada, que ela vai atuar diretamente na redução da progressão do envelhecimento arterial. Então, nós tratamos as doenças que levam ao envelhecimento vascular acelerado. Então, quem tem hipertensão, nós tratamos a hipertensão arterial com medicações antihipertensivas para manter essa pressão arterial na meta desejada. Quem é diabético ou pré-diabético, nós podemos utilizar os hipoglicemiantes para controlar a glicemia. Legal. Quem tem o colesterol alto, nós usamos medicações, como por exemplo as estatinas, para controlar o colesterol desse paciente. Então, manter os fatores de risco Controlados? cardiovasculares é algo que vai potencialmente reduzir esse envelhecimento vascular acelerado. Pessoal, Mas aquilo que existe instalou, pera só um pouquinho, mas aquilo que instalou não regride. Por Pode- exemplo, aquela pode artéria que melhorar. endureceu, Uma certa remissão. que ficou ali durinha, que você percebeu que o fluxo dela ali, aquilo ali, Pode dificilmente ela volta. melhorar, pode Não melhorar. cura, mas tem um pouco de remissão. Tem um pouco de remissão. Pessoal, tem uma turminha, a turminha da morte, que elas Eita. andam de mão dadas, são doenças crônicas que não tem, é um caminho sem volta. A diabetes, a dislipidemia, então a obesidade, a hipertensão arterial, são doenças crônicas. Então, assim, não existe um remédio chave. Quando você toma um remédio para o diabetes, você não está curando o diabetes. Quando você faz uma cirurgia bariátrica e faz uma remissão do diabetes, você não está curando completamente o diabetes. Quando você toma um remédio da pressão, você não está curando, você está controlando aquela doença crônica. São doenças crônicas que precisam de tratamento, porque senão vão ter um desfecho. Elas caminham juntas, elas têm uma intersecção. E todas vão levar à mortalidade precoce, a complicações graves, a doenças renais. Então o problema é que as pessoas precisam entender que são doenças crônicas que o tratamento, ele é, como a gente sempre fala, ele é complexo e multifatorial. Então não é uma pílula mágica. São mudanças que como nós temos um programa aqui que falamos de saúde, doutora Adriana, nós falamos muito sobre isso, né? Não é que a gente fica repetindo temas, porque você perceba que quando se fala de saúde, esses temas são recorrentes. Qualidade de alimentação, qualidade de sono, exercício físico. Então, cuidado com a saúde, excesso de peso, não tem outro caminho. Inclusive, vou fazer uma pergunta, parece besta, mas toda vez que você fala em coração, as pessoas elas citam, por exemplo, susto. Pessoa mais idosa toma um susto, tem um ataque cardíaco, né? Sofre uma emoção forte, fulano tá no hospital quase morrendo. Aí se a pessoa for idosa, não estiver preparada para viver aquela emoção, tem um problema. E a gente sempre diz, angústia, rancor, fazem mal para o coração. No caso desse envelhecimento das artérias, uma pessoa que tem complicações emocionais, família destruída, alguma situação que é crônica sentimentalmente falando, as emoções dessa pessoa são doentes. Dá para perceber que isso piora na questão nós vamos vascular? fazer um programa a respeito disso. Sim, eu vou responder a sua pergunta, mas antes, eu acho muito importante só complementar o que o Francisco falou, que eu vejo muito, é que as pessoas que têm doenças crônicas, elas ficam esperando sentir alguma coisa para procurar o médico. E aí a gente precisa lembrar que essas doenças, inicialmente, elas não dão nenhum tipo de sintoma. Então a pessoa tem pressão alta, não está sentindo nada, tem diabetes, não está sentindo nada. A pessoa tem o colesterol alto e ela não está sentindo absolutamente nada. Quando ela vem a sentir alguma coisa, significa que ela já perdeu tempo de tratamento naquela doença, porque aí os órgãos já estão danificados pelos potenciais danos que essas condições podem causar. Então isso é muito importante. Eu vou responder essa pergunta
pergunta, mas eu achei muito importante. Eu acho trazer importante. essa informação. E se o doente ele tem uma hipertensão e ela é bem controlada, se ele tem um diabetes e é bem controlado, se ele pratica uma atividade física, o risco dele se equipara ao de uma pessoa que não tem o problema? Sim, né? A gente vai ficando mais próximo de uma pessoa que não tem normal, o problema, né? Controla. Sim, Porque aí até para criar uma motivação naquela pessoa que está ouvindo. Ó, eu sou diabetes, mas peraí, se eu mudar meu hábito, eu controlar o meu diabetes, se eu controlar a minha pressão, eu vou ter um fator, um risco sobre próximo de uma pessoa que não tem. O problema é a consequência dele. Sobre o cigarro saiu um negócio desse. Se você parar de fumar agora, seu risco de morte ele se equipara a alguém que nunca fumou. Tipo assim, você vai ter os danos que você tinha no corpo, mas você reduz aquele risco de alguém que fumou a vida inteira. Muito interessante, que às vezes você deve ter visto, que é do diabetes com obesidade, que para aquele paciente que acabou de ter um diagnóstico de diabetes e ele é obeso, se ele conseguir emagrecer, perder peso, praticamente a gente assim não vai usar a palavra cura, né? Mas é como se ele conseguisse entrar em remissão desse diabetes sem precisar utilizar nenhum tipo de medicamento. É verdade. Maravilha, isso é uma notícia muito porque boa. Ele ainda não está totalmente inflamado, né? Os melhores resultados para a cirurgia no diabetes são diabetes tipo 2, que tem um início mais recente. Pelo menos abaixo de 10 anos. E a bariátrica ajuda demais, né, doutor? Exatamente. Pacientes de diabetes há mais de 10 anos dificilmente vai ter um resultado satisfatório com a cirurgia metabólica. Perfeito. E as emoções fazem mal de verdade? Sim. Quem não perdoa, coraçãozinho rancoroso que está nos ouvindo agora, o que a gente pode dizer? Sim, hoje em dia a gente tem diversos estudos, então, né, mostrando, né, o impacto, então, desse adoecimento, né, emocional, o excesso do estresse, ansiedade, transtorno de pânico, depressão, né, o rancor, essa falta de perdão. Então, todas essas emoções, elas levam a alterações, tanto no sistema imunológico, por conta dessa liberação de citocinas, né, que eu vou falar que são uma química, né, inflamatória, né, que acontece no nosso organismo, uma desregulação até mesmo endócrina. E a gente também tem ativação, por exemplo, a pessoa que ela é constantemente estressada, ansiosa, ela tem ativação do sistema nervoso simpático. E o que esse sistema nervoso simpático faz? Ele faz os nossos vasos ficarem mais apertados, né? Fazer vasoconstricção, o coração ele fica mais acelerado, disparado. Então, tudo isso que é esse aumento da constricção do vaso, o aceleramento do coração vai gerando um estresse na parede do vaso que leva a esse processo também de envelhecimento vascular acelerado. Então, algo também que é muito importante é esse controle, né, dessa parte emocional. Né, e muitas vezes o morreu de susto é a gotinha d'água. Já estava por um fio. O que vai transbordar o áudio, né? É o susto, é a emoção forte, né? Sim, com certeza. E a gente sabe que o estresse emocional intenso, ele é um gatilho, né? Para as pessoas que já têm, então, as artérias do coração adoecidas, ele pode ser um gatilho para acontecer um infarto fatal, um AVC, né? Então, isso é muito importante tratar, né, essas emoções. Isso não pode ser negligenciado. Né? Eu percebi que o programa de hoje é o seguinte: não espere viver um problema para procurar no cardiologista. Sim. Exatamente. Tem que procurar antes para verificar qual a sua situação. Principalmente se você tem algum dos fatores de risco, né? Desses que nós já falamos aqui inúmeras vezes, né? Diabetes, obesidade, você não vai ficar esperando para poder acontecer um evento. Doutora, e se a pessoa ela vai lá por um acaso, vou fazer isso aqui porque nós até comentei a respeito de um paciente aqui no intervalo, ele vai lá e faz um exame lá estava com uma dor abdominal, ele vai lá e faz um exame e de repente ele vê no exame de imagem, lá vê as artérias dele todas calcificadas. E ele é jovem e ele não sente absolutamente nada. Esse cara é um candidato também? A fazer? Sim, essa pessoa é um candidato, porque igual eu falei, né, quando a gente já vê esse processo de calcificação, isso também tem correlação com o envelhecimento das artérias, né? Com certeza já então, passou uma inflamação crônica. Então é importante fazer essa avaliação, ali, né? Porque ele já está tendo essa inflamação crônica, provavelmente essas artérias já são artérias endurecidas, né? E ele tem que se cuidar o quanto antes, né? Para que a gente possa, então, orientar, né, sobre essas medidas de prevenção, em alguns casos selecionados, iniciar medicamento, para que a gente possa, então, ajudar o paciente a melhorar esse quadro de envelhecimento vascular acelerado. E tem uns casos que são interessantes, porque eu até vejo isso no consultório. Às vezes o cara é jovem, ele é atleta, aí até jogador de futebol que vai lá no consultório. Às vezes o cara é atleta e ele passou no cardiologista, o cardiologista pediu lá exame básico, pediu um teste ergométrico, às vezes um ecocardiograma.
e fez os exames básicos ali. Nesses exames básicos, você não consegue prever se existe um envelhecimento arterial. Né, no exame só básico. Se estiver assim, no final, né? No começo na não fase conseguiria. inicial você não vai conseguir ver. Na fase né? inicial, assim, na fase inicial, às vezes isso pode não passar, passar desapercebido, né? Então, por isso a importância de fazer esse exame específico, porque a gente consegue lá, através dos parâmetros de rigidez arterial, detectar essas alterações antes do paciente ficar, por exemplo, com a aorta já dilatada, com alteração no teste ergométrico, na alteração nos exames comuns, né? E eu acho que o ouvinte que está aqui nos acompanhando até agora, ele deve estar perguntando, gente, esse exame deve ser um exame muito caro. Esse exame, onde em Goiânia faz isso? Isso é feito pelo SUS? Esse exame é coberto pelo plano de saúde? Quanto que vai custar mais ou menos em média um exame desse tipo? Deixa eu só falar uma coisa, doutor Hélio. Assim, a gente tem um carinho muito grande com Fala Doutor, né? Então, a gente sempre busca trazer aqui informação de qualidade. Eu e o Hélio, nós sempre repetimos aqui, doutora Adriana, nós fizemos questão de nunca ter conflito de interesse, para exatamente poder falar sem papas na língua, não ficar em cima do muro, independente em relação a método, tratamento novo, não. Então, quando eu tive o acesso ao conhecimento dessa avaliação da idade arterial, eu falei, isso é uma coisa de utilidade pública, porque ele não tem tanto apelo, é um exame barato, é um exame que você faz e pode mudar o prognóstico, e é um exame que nem todas as pessoas estão fazendo, apesar de não ser tão novo assim na medicina. É uma coisa que a doutora, junto com o pessoal da pesquisa dela lá, que ajudou a trazer e está ajudando a difundir. Só que os resultados dele já é indicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já está nos guidelines de tratamento de pressão arterial no mundo inteiro. Então, assim, é um método muito, mas muito mais barato do que os exames de imagem mais avançados, que às vezes vai detectar uma coisa mais precocemente. Desculpa passar na frente, doutor, porque eu tenho certeza assim, que às vezes a pessoa não vai falar, às vezes a doutora é muito educada, não vai falar dela mesma, então eu adiantei para falar, para trazer isso aqui. Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta, você sabe por quê? Até porque, assim, onde que a pessoa... Porque o ouvinte deve estar aqui falando, não, eu quero fazer isso. Agora, nem sabia desse exame. Muita gente na área médica nem conhece esse exame. Sim. Então, o ouvinte deve estar pensando, eu gostaria de fazer esse exame. Será que é muito caro? Será que meu plano vai cobrir? Onde que eu vou fazer isso? Quem é habilitado para fazer isso aqui em Goiânia? É porque como é um exame novo, nem todo mundo vai estar habilitado. E tem mais, existe uma vaidade no meio médico. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e também nunca ficamos em cima do muro. Às vezes o cara fala, esse exame não funciona. Porque o bom é fazer um cateterismo, uma tomografia de coronário. Então, assim, nós queremos saber, é um exame caro? Onde é feito? O plano de saúde já cobre isso? O que pode ser feito, né, para aquele ouvinte que está aqui e falou assim, nossa, eu preencho esses critérios, tenho que fazer esse exame. Sim. Esse exame ele é realizado por médicos cardiologistas. Ele pode ser feito dentro do consultório do próprio cardiologista ou da clínica, daqueles que têm interesse em estar trabalhando com o método, né? Atualmente, pelo SUS, esse exame encontra-se disponível dentro do laboratório da Liga de Hipertensão Arterial da UFG. Então, todos os pacientes que acompanham na Liga de Hipertensão Arterial da UFG, pacientes hipertensos, lá eles têm esse exame disponível pelo SUS, sem custo. Esse exame ele ainda não tem cobertura pelos convênios, mas eu posso dizer que o preço dele é um preço acessível. Não é um exame de alto custo, é como um exame de tomografia, que é bem mais caro, né? Então, se você sabe, uma tomografia, hoje tem clínica de casa de apoio aí cobrando tomografia R$300, R$400, então é um exame que realmente ele é barato. E resolutivo, né? Um exame que... Pode falar o valor? Pode falar. Esse exame, ele varia, então, de preço, né? Aqui na cidade, em outros estados, fica uma média de R$300 a R$350. Aí, ó. Não, me ajuda. Tem gente que vai fazer ecocardiograma que paga muito mais. O cara paga num vinho R$300 de olho fechado, não. E às vezes, porque assim, eu trato... Eu trabalho com ensino e a gente trata em hospitais públicos e às vezes com todo tipo de classes sociais. Então, existe um conceito errado na população que exames caros são exames melhores, nem sempre. A pessoa, às vezes, um exame físico bem feito, ele é muito superior, dependendo da doença, a uma
tomografia, uma ressonância, mas o valor de fazer uma ressonância, às vezes no psicológico, é muito grande. Nós estamos falando algo que é resolutivo. E eu vou falar um não negócio. É caro. Eu gostaria... Não, 350 é muito... Deixa o contato se você for analisar... Não é de jeito nenhum. Benefício. Se você for analisar o custo-benefício... Tem gente cobrando aqui em Goiânia para passar sorinho, que nós já discutimos aqui, R$700 numa consulta. E o cara paga R$1.500 no vidro de soro que não serve pra nada. O cara faz o soro e você vai fazer o xixi do soro ali meia hora depois. Então, a vitamina... Convenhamos. R$800 foi no na verdade, 350 você não tá pagando pelo exame, você tá investindo na sua vida. Deixa eu fazer uma comparação muito boa. Eu conheço gente que paga 450 numa vistoria cautelar. O que é cautelar? Você pega o carro e você só compra o carro se você descobrir todos os defeitos do carro, faz um levantamento de documento, vê se já teve sinistro, se já teve passagem por leilão e coisas do tipo. Agora, verificar a saúde dos vasos sanguíneos é pra vida inteira. Não, olha, eu vou te falar. Pelo amor de Deus. É um exame que você faz todo mês? Não é. Assim, a gente usualmente costuma fazer esse exame uma vez no ano, a cada 6 meses, a depender do acompanhamento, do risco do paciente, né? Deixa o contato lá de novo, doutora. Sim, então, para quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Adriana Camargo, cardiologista, e o contato do WhatsApp, para quem tiver dúvidas em relação a esse exame, que eu posso estar esclarecendo, é o 62-99969-7879. Eu tô marcando aqui meu exame ao vivo, viu, galera? Vou fazer e vou trazer... Se eu fosse, você não divulgava, não. Não, escuta com atenção. Eu vou trazer aqui, não fala, doutora, a minha idade... A minha idade cronológica é 28 anos. Agora, a idade dos meus vasos sanguíneos. Nós dois. Então, bora, pronto. E o Hélio vai ter que entrar também. Gente, o doutor Hélio tem que entrar. Pela idade já entra, Hélio. 50. Tem que entrar. 50, você é doido? Eu tenho um amigo meu, muito amigo, urologista, que só bebe vinho acima do valor desse exame aí, ó. Você tá Menos doido? desse valor ele rejeita. É um amigo meu. Você tá doido? Isso não é vinho, não, amigo. De pedra nos rins. Depois eu vou querer saber a idade das artérias de cada um aqui. Pronto. Não pode divulgar a do Guilherme, porque o Guilherme sempre tem um amigo dele que tá perguntando aqui. Então, exatamente. Fica complicado. Vai. Vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer não. Pronto. Meu amigo vai fazer e nós traz o dele aqui pra gente comparar. Combinado? Combinado. Ei, gente, esse é o Fala Doutor. Aqui é o seguinte, a conversa com o seu médico como você nunca viu. Você tá ouvindo aí a nossa doutora Adriana Camargo, ela é cardiologista, trouxe pra gente idade vascular e eu acho que quem não pegou o programa inteiro tem. Você deve entrar no YouTube da rádio e assistir desde o início. E manda também pra quem você quiser, caso você esteja ouvindo e diz, esse aqui é pra fulano. Pronto, entra lá, manda esse programa, porque essa utilidade pública aqui vai mudar a vida de muita gente. E se você ficou com alguma dúvida, você vai lá no direct da doutora, manda a sua pergunta lá, ela vai ter o maior prazer de te responder, né? Porque aqui o programa é muito curto para tanta informação. É claro que eu acho que teria muito mais coisa para falar, mas o programa acaba que vai ficando... o tempo acaba e as dúvidas continuam. Eu, para falar a verdade, eu não conhecia esse exame. Pessoal, lembrando que as nossas caixinhas de pergunta hoje estão abertas, né? DR Francisco Rebouças, é de lá que nós trazemos os principais temas. DR Hélio Arão Júnior. Muitas vezes o ouvinte faz um pouquinho de confusão. Nós trazemos temas de todas as áreas de interesse, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, trato muito cirurgia bariátrica. Então esse é o meu foco lá no Instagram. O doutor Hélio ele é urologista, trata de câncer da parte de próstata, rins, cálculos renais. E muitas vezes vem trocado. Às vezes pergunta de pedra no rim para mim, eu passo para ele. Mas é um prazer responder a todos vocês. Hoje mesmo inclusive a nossa querida Andressa Soares lá do Instagram, ela me perguntou assim, a retirada de pedra na vesícula, a laser precisa de intubação? Essa pergunta eu vou encaminhar para o Francisco Rebouças e ele vai responder, você vai ver a resposta lá no Instagram dele. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu falo exatamente sobre isso, o medo da intubação, uma coisa que reacendeu com o Covid, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é intubação por doença, Covid, quando tinha, outra coisa é intubação na anestesia, não tem nada a ver. Muito obrigado. Assim, eu quero agradecer a doutora Adriana. Eu acho que, Guilherme, o programa cumpriu o propósito. Com certeza. Realmente é um programa de utilidade pública. Você que tem algum parente, que você sabe que tem alguma questão do coração, tem um risco, manda esse programa para ele. Vai estar gravado no YouTube. É um programa que pode ajudar e com certeza pode salvar a vida dele. Esse exame muito bom, muito disponível. Doutora Adriana, de alto gabarito. Muito obrigado, doutora, por
responder nosso convite, por estar aqui. Foi um prazer, foi uma honra poder aprender um pouquinho mais de cardiologia aqui com você. E antes de você responder, né, já vou estendendo o convite para uma próxima oportunidade, que nós vamos falar, ela mesma citou aqui, né, nós vamos falar sobre a parte de fé, envolvendo a fé, né, como a fé ajuda. Nós já fizemos um programa com a doutora Marina Aguiar, né, mas nós vamos fazer um programa desse tipo. Agora o próximo programa vai ter um enfoque mais de estudo mesmo. Estudo científico, como que a fé pode impactar na sua saúde. Meu Deus! E a doutora vai estar conosco novamente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite e foi uma alegria estar aqui participando com vocês, trazendo essas novidades, né, na área de cardiologia, ajudando a todos os ouvintes a cuidar melhor do coração e a ganhar mais anos de vida, né? Com certeza. Que é o nosso principal objetivo. Rapaz, eu já senti que só de participar do programa ganhei 10 anos de vida. Eita, Glória! Melhorei só de ter ouvido o que eu ouvi aqui. Ó, vou finalizar lendo um post da doutora Adriana. Entra lá no Instagram dela, @Adriana Camargo Cardiologista. Cartão vermelho para quem tem hipertensão. Esquecer de tomar o remédio da pressão. Adicionar sal na comida pronta com saleiro, saleiro na mesa, ficar com preguiça de fazer exercício físico, não tomar o remédio da pressão quando beber bebida alcoólica, tomar o remédio do amigo emprestado e, para finalizar, não consultar com o seu cardiologista. Chicão, isso é pra você, mano. Meu Deus e meu pai. Obrigado, doutor Francisco. Até o programa que vem. Obrigado, Guilherme. Obrigado novamente, doutora Hélio. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço. Doutor Hélio Arão, tem o Instagram também, né? DR Hélio Arão Júnior. Hélio com E. O meu Instagram e do Francisco estão aí, né, pra todo mundo, né? DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E, DR Francisco Rebouças. Canal lá no YouTube também tá bombando no YouTube, tanto o meu quanto do Francisco. E as caixinhas de perguntas estão abertas. Você pode mandar aí sua dúvida também na minha caixinha, as dúvidas em urologia, na dele de dúvidas em cirurgia do aparelho digestivo, principalmente em bariátrica, e da doutora, vocês podem mandar a pergunta para ela aí com relação à cardiologia. Nós não sabemos, nós não embromamos, nós trazemos aqui o especialista de peso e fazemos esse programa maravilhoso aí. E uma boa tarde para você que nos acompanhou até agora. Fala, doutor, aqui ninguém inventa nem aumenta. É o seguinte, quinta-feira da semana que vem, 5 da tarde, eu estou te esperando para mais um Fala, doutor. Forte abraço e até lá. Tchau! Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala, doutor.